Parecia improvável isto acontecer, mas estamos aqui para um programa novo, completamente novo. Eu não pensava que iria fazer este programa, mas aconteceu. Hoje inaugura-se um novo programa aqui no canal. Vamos então falar sobre o que é que aconteceu, porque é que eu decidi começar este programa. Porque Luciana Gimenez saiu da Rede TV. Acabou o Super Pop. Depois de 25 anos, acabou o Super Pop, acabou uma era, ou seja, uma era que a Rede TV, se não me engano, começou em 1999, iniciou as operações mais ou menos dos anos 2000, ou seja, quase, são mesmo 25 anos, ou seja, a Luciana Gimenez inaugurou aquilo, ou seja, esteve lá quase na inauguração. Foi para substituir a Adriana Galisteu no programa Super Pop e ficou lá durante 25 anos. E agora saiu. Para onde é que vai a Luciana Gimenez? Mas antes, vamos falar aqui um pouquinho sobre saírem, inscreverem-se aqui no canal, ativarem o sininho. Eu estou um pouco... Não sei como fazer este tipo de programa porque é a primeira vez. É a primeira vez e foi inesperado. Porque não sabia que eu iria fazer isto, mas vamos fazer. Vamos fazer e vai correr bem. Este é o primeiro, por isso, se eu estiver assim um pouco desanimado ou... Não sei, eu sei saber o que fazer. Eu acho que não é desanimado, eu acho que estou animado. O problema é não saber o que fazer. Não saber como fazer. Eu acho que é isso, porque né, normalmente eu reajo, entrevisto alguém e agora vou estar a falar sobre algo, sobre uma fofoca, digamos assim. Então vamos lá. Antes de irmos à foca, digamos assim, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, seguir-nos nas redes sociais @galgaentretenimento e @galganews. Esta notícia, mal nós sabemos que ela saía da Rede TV, nós publicámos lá na Galga News, por isso digamos que este programa é um complexo, digamos assim, é um a mais da Galga News, digamos assim, porque a Galga News é notícias e fofocas 24 horas de todo o mundo. Então, digamos que não é tanto para a Galga Entretenimento, apesar de estar aqui na Galga Entretenimento, porque a Galga News não tem canal no YouTube, né? Só tem a Galga Entretenimento, que dá para os dois, também não é preciso. Agora é que vamos a um programa que é mais Galga News, digamos assim, porque é notícias e fofocas. Mas, voltando, não se esqueça de clicar no like, por favor. Se vocês gostam deste tipo, é porque, assim, é a primeira vez, então eu posso estar assim um pouco não sabendo o que fazer, né? Que é isso que eu acho que estou sem saber o que fazer, digamos assim. Mas contudo, todavia, não te esqueças de clicar no like, a sério, porque quero saber se vocês gostam deste tipo de programa, se vocês querem que eu faça este tipo de programa aqui na Galga Entretenimento. Digam aqui nos comentários. Vamos começar a falar. Luciana Gimenez saiu da Rede TV e vai para onde? Vai para onde? E eu vou dar a minha opinião. Para mim, Luciana Gimenez é uma das melhores apresentadoras da atualidade no Brasil e espalhar pelo mundo, se vamos a ver a nível geral. Mas vamos falar do Brasil. Para mim é uma das melhores. Há muitas outras apresentadoras que eu, comparando com a Luciana Gimenez, para mim a Luciana Gimenez é muito melhor. É muito melhor. Por exemplo, eu gostaria muito, mas muito, que a Luciana Gimenez já tivesse ido há muito tempo, por exemplo, a um SBT. Um SBT acho que seria incrível para uma Luciana Gimenez. Combinam muito. É que se não for para o SBT, o que é que seja a Globo? Globo, no caso GNT ou Globoplay, qualquer coisa relacionado com a Globo ou com o SBT. Com as duas. Record não daria. A Luciana Gimenez, digamos que é uma pessoa muito livre, é uma pessoa que fala de todos os assuntos e não me vejo ela a ser, digamos ali que, não digo censurada, mas ter ali uns limites e ela não, eu acho que não é uma pessoa de ser muito limitada. Então eu acho que ela é uma pessoa que diz tudo e fala de tudo. Né? Ela é assim. Por isso, não me acredito que para a Record ela vá. Não me acredito mesmo. Para a Band eu também duvido. Porque em que horário? A Band é mais notícias, certo? Tem agora o Melhor da Tarde.
Ah, não tem um horário para... É assim, tem horário. Se quiserem eles arranjam. Só que não combina. Para já, seria quase a mesma coisa que a Rede TV. Porque ela iria ter a mesma audiência que a Rede TV. Né? Tinha um ponto e pouco lá. A Band está quase a mesma coisa. Então se for ao fim de semana, então igual. Para mim era Luciana Gimenez no SBT, num programa acho que aos sábados, assim, finalzinho de sábado, sabem? Ou seja, não sei o que é que está agora no SBT. Eu sou de Portugal, então não sei. Sei que tem o Lucas Guimarães, não é? Logo no início da tarde. Depois já não sei o que é que vem, mas acho que depois de Lucas Guimarães acho que era bom. Ou ali pelas 5, 6 da tarde, ali uma Luciana Gimenez aos sábados. O que acham? Eu não sei, é a minha opinião. Vamos então ver. Enfim, e tudo isto aconteceu porque, digamos que o Marcelo Carvalho, que era o sócio de 50% ou o que era, da Rede TV, e juntamente com o outro, que é o Amilcar, e agora o Amilcar ficou com 100% da Rede TV, e digamos que agora o Marcelo Carvalho agora é seu apresentador. Ele tem sido alguma cláusula lá do acordo em que ele teria até quando ele quisesse apresentador, mas deixaria de ser sócio. Mas agora esta reestruturação da Rede TV eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas vamos ver o que é que prestou ainda há muito pouquinho tempo. Não sei quando é que este vídeo vai ser lançado. Acho que já hoje, sábado, não sei. Vamos ver. Vamos então começar a nota. A Luciana Gimenez escreveu assim: eu tinha acabado de acordar em Nova York quando se recebeu uma ligação em 2001. Do outro lado da linha, um convite que eu jamais imaginaria que se tornaria a minha segunda casa. Assinei um contrato de apenas 3 meses e fiquei. Fiquei porque o Super Pop me acolheu. Porque a Rede TV acreditou em mim, me deu espaço, liberdade e voz. Lá está, a tal liberdade, a tal voz que acho que ela não teria, ou pelo menos seria mais limitada na Record, também na Band, também, é assim, eu acho a Rede TV era muito pequena para a Luciana Gimenez. Eu sempre disse isso, sempre acreditei isso, a Luciana Gimenez é muito grande para a Rede TV. Para mim, SBT, é a vossa hora de contratar a Luciana Gimenez, é a vossa hora. Continuando. Porque esse programa cresceu comigo e eu cresci com ele. Que é verdade, ela sustentou aquilo até quando estava doente, até perdeu a voz, continuou a apresentar. Nem mesmo ali tendo dificuldades, e acho isso muito ingrato. Também terem despedido ela assim, não sei se foi algo que ela quis ou se... Pelo menos acho que foi numa RTV que acabou o contrato e não quiseram renovar. Acho muito mal, porque ela deu tudo por aquele programa. Mas continuamos. Aqui vivi momentos que marcaram a minha vida e a minha história de televisão. Atenção, uma coisinha, e eu acho muito estranho, isto foi há 14 horas, ou seja, foi ainda ontem, mas, quer dizer, ontem não, ainda foi hoje à 1 da manhã, certo? Ou seja, sábado, 1 da manhã de sábado, aqui em Portugal, claro. Ou seja, muito tempo depois da Rede TV já ter anunciado. Continuando. Calma que eu agora esqueci. Onde é que estava? Recebi figuras públicas e grandes nomes de entretenimento nacional e internacional. Pessoas que atravessaram gerações e ajudaram a moldar a nossa sociedade ao longo dos anos. Ela entrevistou o Donald Trump, acho que também foi a Britney Spears, entrevistou várias personalidades internacionais também. Vi histórias fortes, emocionantes e corajosas. Pessoas que não esconderam, não se renderam e escolheram existir com a verdade diante das câmaras. Muito bem, eu acho uma das coisas que eu adorava, uma das coisas que eu sempre gostei muito do programa era a forma como ela conduzia o programa, a forma como ela levava as pessoas de diferentes géneros.
Ou seja, ela não tinha problemas de levar, por exemplo, uma Andressa Urach, de levar um político, de levar um cirurgião plástico, de falar sobre temas que não se falava nos outros programas. Só se falou de muito depois, certo? Falar sobre cirurgias plásticas, ela já que tinha falado sobre isso. Ela já tinha começado a falar sobre isso há muito tempo, sobre os riscos e tudo mais. Ou seja, sobre a moda, sobre tudo. Ela sempre foi uma pessoa que falou sempre muita coisa lá no programa. Sempre teve isso muito lá no programa e sempre gostei muito de ver isso. A única coisa que eu não gostava, assim, era a falta de investimento que tinham no programa. Ou seja, não investiam, os programas eram sempre os mesmos, os quadros eram sempre os mesmos, ou seja, não havia ali uma diversidade quando recebiam famosos e assim, para fazer aquilo, ou seja, era muito igual, os quadros eram sempre os mesmos. Pronto, era uma coisa que lá está, a Rede TV é muito pequena para a Luciana Gimenez. Vamos continuar. O Super Pop sempre foi mais do que entretenimento. Foi um espaço de escuta, debate e afeto. Concordo. Um programa que abraçou causas, levantou bandeiras e deu visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+. Quando ainda era difícil, ainda quando havia medo. Muita verdade. Muito verdade. Só depois, muito tempo depois, é que os outros programas de outras emissoras, como a Globo, o SBT, Record, mais ou menos, não, mais ou menos, Band, e mesmo na internet e tudo mais, é que começaram a falar sobre, a defender essas causas. Ela já estava lá há muito tempo, a levar pessoas de trans, drag queen, gays, lésbicas e tudo mais. Eu ia dizer, só que aquilo que eu ia dizer não me posso dizer aqui, menos que não fazem parte da comunidade. Há pessoas como a Andressa Urach, que eu acho que aqui não podemos dizer a profissão, mas aqui, pessoas do OnlyFans, também, que foi algo que não se vê nos outros programas. Isso podemos falar, isso temos que concordar. Uma das coisas que a Luciana Gimenez fez foi falar sobre isso, sobre sempre. Ou seja, nós vimos muito isso acontecer. Nós vimos isso acontecer quando não se fala, ainda muito pouco que se fala sobre isso. Vai-se caminhando, vai-se quebrando tabus que ainda existem. Ainda existe, não só no Brasil. Em Portugal, meu Deus, nem se leva para os programas de televisão. Se nós formos ver isso, aqui em Portugal não se leva pessoas que são do OnlyFans, do Privacy, etc., para a televisão. E gays, pessoas da comunidade LGBT, está agora a começar a ir. Mas ali vai muito para a frente. Estamos a pisar em ovos ainda. É muito difícil. Ainda estamos ali. Ainda é difícil. Mas vamos continuar. Tenho orgulho do que construímos. Tenho gratidão por cada equipe, cada produtor, cada convidado, cada telespectador que esteve comigo ao longo desta jornada. Eu tenho pena porque muita gente também foi despedida por causa desta nova renovação, digamos assim, isto que estão a fazer na Rede TV. Agora vamos lá ver como é que vai acontecer. Hoje estou consciente. Hoje estou coincidentemente em Nova Iorque, onde encerro este ciclo, em comum acordo com essa casa que sempre me acolheu, exatamente na data em que completo 25 anos à frente do Super Pop. Ou seja, eu dei aqui enganei-me aqui um pouquinho, mas o que ela quer dizer é: hoje estou coincidentemente estou um pouco cago, mas não interessa, em Nova Iorque. Ou seja, ela, quando recebeu a chamada, estava em Nova Iorque, e agora, ou seja, eu acho que isto tem aqui muita coisa. Isto, ao mesmo, pode ser algo visto, podemos ver isto de duas maneiras. Do lado lindo, começou em Nova Iorque, recebeu o convite em Nova Iorque e recebeu a carta de despedimento em Nova Iorque, que lindo.
e podemos olhar para o lado, nem tiveram o outro lado seria, nem tiveram a coragem de dizer pessoalmente. É assim que eu vejo. Eu vejo das duas formas. Que lindo. Recebeu o contacto e recebeu também o contacto para despedimento. Contacto para entrar, contacto para sair. Prontos. E agora nem tiveram a coragem de dizer cara a cara. Pelo menos é isso que eu interpreto da outra cara, digamos assim. Mas eu não sei a vossa opinião, por isso digam aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre isto. Coincidentemente, em Nova York, onde encerro este ciclo. E onde começou este ciclo, nem tiveram a coragem, digo eu. Ou se calhar já lhe tinham dito, mas ela, para dizer que encerrou o ciclo em Nova York, prontos. Pronto, e completou 25 anos à frente do Super Pop, como nós já tínhamos dito aqui. O coração aperta de saudade, mas a certeza é maior. Fizemos a diferença. Verdade. A saudade vai apertar, não sei se vai durar muito tempo a saudade, porque eu tenho fé, eu tenho muita fé, que ela vai ou para o SBT, vai para alguma outra emissora. E não só, ela tem o canal dela no YouTube, tem o Bagaceira Chique, o podcast dela, que também é muito bom, eu gosto muito de assistir. E para mim, acho que ela vai para outra emissora. Vamos confiar nisso. Quebrando tabus de forma leve, despretensiosamente e sempre com alegria. Quebraram muitos tabus. Falaram sobre muita coisa que era realmente tabu e não se falava, ou às vezes não era um tabu, mas era algo que não se falava. Sobre, por exemplo, sobre as cirurgias plásticas, que é algo que não se falava sobre os riscos. Ele mostrou tudo, os riscos, as pessoas todas, né, que ficaram muito mal depois de uma cirurgia plástica. São coisas que não se falam noutros programas. O programa dela era realmente muito importante. 2026 será um ano de viver um novo desafio. Que novo desafio é esse? Não sabemos. Obrigada, Rede TV, por acreditar, confiar e caminhar ao meu lado. Até agora. Agora não caminham mais juntos. Agora segue o caminho e vai para o SBT. Vai para a Globo. Vai. Opa, ela já esteve ali. Já estive ali, tanto no SBT, na Globo. Opa, são essas as minhas cartas que eu vou apostar. SBT ou Globo. Esqueçam. Record, Band, não me acredito. Não me acredito mesmo. Ela tem 3 opções. Ou ela vai dar um tempo e vai estar agora com o seu canal no YouTube e com as redes sociais e tudo mais, que eu não me acredito. Para mim é a terceira opção, porque ela gosta muito de televisão. A segunda opção é Globo. E a primeira opção, que eu acho que é a mais provável, é ir para o SBT. A Globo, eu acho provável, porque ela já foi lá muitas vezes, a vários programas, e principalmente agora recentemente. A opção número 1, o SBT já quis várias vezes, tanto no tempo do Silvio Santos, como agora com a Daniela Berucci, acho que é assim. Ai, não digam, eu não sei, é um sobrenome complicado. Pronto, a filha de Silvio Santos também a quer, e ele também a quis. Será que vai? Eu acho que é a opção mais forte para acontecer, mas se for a Globo também aceito. Agora Record e Band não queria muito, mas pronto. Obrigado Super Pop por ser a casa, palco e abrigo que eu sempre tive, não é? Faltou aí essa partezinha. 25 anos no ar, 25 anos de amor. The best is yet to come. Não sei o que é que significa. Eu não sei inglês. Fica aqui só esse segredo entre nós, né? Prontos. The best is yet to come. Não sei o que é que quer dizer, mas ok. Pronto, essa é a carta que ela, digamos que escreveu de despedida, com uma foto dela. Não sei se vai focar. Não foca. Maravilha que não foca. Não vai focar aqui. Esta cartinha é do Super Pop. Diz Super Pop. E aqui o microfone dela. Ai,
Eu estava a ver, parecia um microfone normal, mas não é o dela, pois, bem parecia. Está aqui os brilhinhos dela, só que aqui não dá para ver na imagem. Dá para ver que é o microfone dela que tem os brilhinhos, dela é diferenciado. É muito bom. Prontos, quero saber a vossa opinião. O que é que vocês acham sobre a saída da Luciana Gimenez do programa Super Pop, da Rede TV, e o que é que vocês acham? Para qual emissora que ela vai? Para onde é que ela vai? O que é que ela vai fazer? O que é que vocês gostariam que ela fizesse? Apresentasse um programa muito melhor, com muito mais investimento do que aquilo que ela fazia, mas do género daquele, quebrando tabus e falando sobre, tendo o mesmo estilo na conversa, mas com quadros fixes, ou seja, com quadros de debate, com quadros mexidos, com jogos e assim, ou só conversa, quer que vocês digam, um reality. Que ela também diz que vai dar uma entrevista que ela disse que gostava muito do Luciana by Night, acho que era assim, né? O programa dela, que ela era à noite, que ela gostava muito, queria voltar e que andava a fazer essa proposta, mas parece que essa proposta não foi para o ar nem aceitada, né? Não aceitaram. Prontos, continuando. Quero saber a vossa opinião. Digam aqui nos comentários. Gostaram deste formato? Gostaram? Não? Quero saber a vossa opinião, a sério. Porque é a primeira vez, eu nem tinha anunciado este programa que iria acontecer. Não tinha anunciado, não sabia que isto iria acontecer, mas aconteceu. Aconteceu e estamos aqui, estamos presentes. E quero saber a vossa opinião. Gostaram? Querem mais vídeos assim de falar sobre fofocas, sobre notícias? Não, porque eu já faço isso na Galgan News, mas não em vídeo, a explicar, a dar a minha opinião. Querem que faça isso? Bora lá, cliquem no like. Se quiserem, cliquem no like e comentem. Prontos. E agora até à próxima. Tchau, tchau.